atenção. Eu fico pasmada de ver como que isso pode ser. A gente começou com uma simples conversa, lendo um simples versículo. Normalmente, lendo as coisas. Ele ali, testificando, contando, anunciando. Contando da permanência dele. Sabe, por que ele valorizou tudo o que ele sentiu. É uma coisa muito interessante ele se chamando de aborto. Sabe? Se expressando dessa maneira. Eu sou um aborto. Igualzinho Jó um dia ali amaldiçoando o dia que nasceu. Por que esses homens de Deus, com todas as experiências que tiveram, conseguiam se chamar de vermes miseráveis? Conseguiam, como Isaías, nós somos estrados para Deus pisar os pés. É interessante, cada profeta se expressou de um jeito, sabe? Falando alguma coisa. Dentro do que eles enxergaram, sentiram, viram, suas experiências foram ali mantidas, testificadas. Paulo testificando ali. E a gente entendendo sim, porque eu relato e repito, porque eu sei que tem crente que vai dizer que eu tô pregando heresia, e eu não tô pregando heresia, é por isso que eu repito sim os meus vídeos sempre. Pra você não dizer, ela tá pregando heresia lá no canal. Tá sendo uma herege. Eu não sou uma herege. Eu sou uma mulher de Deus, ora. Eu digo mesmo. É uma coisa que me chama atenção sim, sabe? Eu sei que vai ter crente que vai ficar depois falando besteira. Mas eu não tô nem aí, porque eu falo mesmo. Eu leio a Bíblia, eu busco. Eu brinco, eu rio, eu faço um monte de coisa. Mas quando eu sinto o toque dele, eu paro tudo que eu tô fazendo pra recebê-lo na minha vida. Pra entender o que ele quer de mim naquele momento. Por que tem que ser naquele momento? Às vezes eu não entendo, às vezes eu tô aqui, não sei o que, daqui a pouquinho Deus diz, Rosiele, eu tenho uma coisa pra falar pra ti. Na hora eu fico assim. Sabe? É tão muito sério. Já tá aqui várias vezes no vídeo. Eu mostrando pra vocês. Várias vezes eu pausando e eu tava ouvindo ele. Tentando entender o que ele queria falar comigo. Por que ele tava falando isso pra mim? Por que ele estava falando isso pra mim? E é uma coisa mesmo que envolve na chamada. Não sei se envolve na chamada. Não sei se todo cristão é assim, mas eu sou assim. E eu fiquei pensando a respeito do sentimento, sabe, de Paulo se chamar um aborto. Por que Paulo estava ali resolvendo tudo? E na Bíblia sim. Se você quiser pegar esse vídeo e usar para pregação nessa igreja, fica à vontade. Eu falei várias coisas. Eu falei a respeito de vários sentimentos de Paulo. Eu falei sobre as experiências dele. Eu me lembro que eu disse a respeito de muita coisa aqui. E tá gravado, tá registrado as coisas. Até no meu diário. Se você quiser, uma hora você entra em contato comigo. Provavelmente eu vou estar atendendo lá no meu mensagem também no Face. Para entrar no meu Face agora, eu tenho que ler um monte de coisa. Mas eu recebo também no meu telefone. Inclusive, se você quiser deixar nos comentários aqui, você pode deixar. Dar o like, ativar o sininho e até se inscrever se você não é inscrito. Né? E fique à vontade, sim, para usar isso também como estudo. Não vejo por que não. Sabe? Só quando Deus diz pra mim, não, eu não quero que você faça, aí eu não faço. Ok, eu obedeço. Porém, eu digo, e vou dizer sempre, a Bíblia, ela é maravilhosa, sabe? Quando você lê com respeito. Eu fui ensinada por Deus que tem que ter respeito para ler a palavra de Deus. Tem que ter respeito e sentir o toque do Espírito Santo, mesmo no seu dia a dia. Nós somos todos pecadores. Somos todos pecadores. E Cristo morreu pelos nossos pecados e não por nós. Foi pelos nossos pecados que ele se deu na cruz. Foi um ato difícil, mas ele foi lá e fez. Às vezes, para nós na vida, se movimentar para alguma coisa pode parecer difícil, mas nós temos que ir lá e fazer e pronto. Porque nós temos isso na nossa raiz espiritual, na nossa genética do céu, executar e pronto. Mesmo quando o diabo tenta paralisar, mesmo quando os demônios acham que podem interferir, o cristão tem que entender que ele tem sobre a sua chamada a chamada de Cristo e pronto. Cristo teve uma rotina realmente direta, convocado para fazer. Você é convocado para isso. Nós somos convocados para entender a palavra de Deus. Não dá para fugir a rota, mesmo no dia a dia. Não importa o que você faça ou eu faça. Nós temos uma convocação debaixo do céu. E não dá para fugir dela. Nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Entendeu? Como cristão, nós temos ela e pronto. E aqui, eu falei muitos assuntos, eu abordei vários diversos. E eu me lembro que eu falei
que era a respeito de como entender quando você estiver lendo a respeito de Paulo. A maneira que você interpreta as expressões, porque Paulo ele se falava, ele anunciava, interpretando aquilo que ele estava sentindo. O que ele sentia, ele falava. Então ele testemunhava. Ele entrava e falava. Ele estava ao mesmo tempo que ele se expressava, falava, testemunhava, ele conseguia resolver problemas, resolver assuntos. Dentro de alguns assuntos ali, provavelmente discussões, ele também anunciava. Então, quando você lê a Bíblia e lê as cartas dos apóstolos, você tem que entender o momento que o cara está se expressando, está contando, está falando, o momento que o cara está pregando, está expulsando demônios, sei lá o que está fazendo. O dia a dia do cristão é assim também. Pode ver que no meu dia a dia eu sou muito assim. Uma hora eu tô lavando roupa, uma hora eu tô fazendo não sei o quê, daqui a pouco eu tô fazendo... a gente pode fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. O cristão, ele tem que aprender isso, ser totalmente multiforme, cheio de diversas maneiras, em diversos momentos, com diversas formas. Ele está ali, entendendo que ele está no campo. Mesmo no dia a dia, gravando, eu entendo que eu estou aqui, gravando, anunciando, eu estou no campo. E nos meus 43 minutos que eu fiquei falando no vídeo atrás, eu comentei a respeito disso também. Não me lembro, eu falei muita coisa. Mas enfim, nesse vídeo aqui vai ficar assim também. E eu me lembro que eu falei a respeito disso. E é uma coisa muito séria para se pensar. Poxa, chamar de aborto. É uma realidade, sabe? A pessoa conseguir falar a respeito disso, sabe, de uma maneira tão normal, tipo, eu sou um aborto. O que eu vivi a minha vida toda atrás. Eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu era um aborto. E agora, realmente, agora eu tô conseguindo ser alguém. Agora eu tô conseguindo ser gente. Como que pode alguém conseguir fazer isso? Tipo, sabe? Eu vejo alguns cristãos nas últimas horas, nos últimos anos pra cá, que estão conseguindo falar isso. A minha vida, outrora atrás, não era nada. Mesmo tendo tudo. Empresário, bem-sucedido, estudado, não sei, formado. Olhar pra trás e dizer que aquilo lá era uma vida desgraçada e que agora com Cristo tá tendo uma vida. E eu fico pensando, o que acontece com aquela pessoa? O que toca naquela pessoa, que faz aquela pessoa ter um sentimento que faz ela dizer que ela era um nada e depois passa a ser um tudo? Sabe, às vezes eu olho pra um cristão que tá com câncer, morrendo, ou alguém que já enfrentou na sua família a morte, ou viu uma desgraça pior até, tem tantas desgraças, acidente, é tanta coisa que acontece, ainda consegue dizer com tudo, eu consigo amar a Deus, eu consigo ter Jesus na minha vida, sabe? Você nunca parou pra pensar, você que me assiste ímpio, porque eu sei que tem ímpio que me assiste, por que tem cristão que fala isso? Poxa vida, tem cristãos que conseguem no dia a dia, do seu dia a dia, tantas desgraças, entre tantos problemas, consegue reconhecer essa tal da graça. A graça de Deus, que Paulo também expressou aqui, falando da graça que eu estava falando no vídeo anterior. Sobre a graça, esta graça. Poderosa graça. Tem uma expressão de Paulo, que eu acho que é Paulo que fala, ele diz assim, poderosa graça. Ele reconhece que a graça tem poder. E que essa graça é de Deus. 3 fatores. Aqui ele já não ele não coloca a graça como um ser. Por exemplo, como a morte, que é um espírito, é um ser. Assim como a sabedoria, como Deus, o próprio Deus disse, ela senta para ser ensinada por ele. Não, a graça que ao contrário, ela é como que se fosse uma força, um poder, sabe? Algo que movimenta e gera força, gera poder, gera uma ação, combustível. Seria isso. Provavelmente, porque ele fala que a graça de Deus o sustentou. Tem expressões de Paulo que eu já li nas cartas deles que ele diz isso, ele reconhece a graça dessa maneira. E ele também fala de fé, também com a mesma expressão. Ele fala da fé assim, a esperança assim, e ele também conclui o amor assim também. Eu me lembro que algumas cartas de Paulo, ele se expressa assim, sabe? Nas expressões de Paulo, se você fizer um estudo falando das expressões que Paulo fala, os sentimentos que Paulo fala, dos sentimentos que ele teve na conversa, no toque, no sentir. Pode ver que os profetas, eles falam muito isso, sabe, também. Outros também falam a respeito. É uma coisa interessante que me chama bastante a atenção, sabe? É muito interessante porque às vezes quando eu tô aqui sentado lendo a Bíblia, no dia a dia eu olho e vejo o mundo espiritual e eu consigo ter aqueles diversos tipos de sintomas e sentimentos. Eu me lembro que quando começou, eu sempre tive, mas eu me lembro que quando começou mais forte, ativado, parecia insuportável, parecia como uma correnteza. Quem já atravessou a cachoeira sabe, eu já fui muito em cachoeira, tomar banho. Então eu sei que a correnteza, ela é forte. E se tu não te segurar, tu vai.
E às vezes tem buracos entre pedra que pode trancar o pé. Uma vez eu tranquei meu pé. Eu me lembro que eu tava de All-Star. Eu tava atravessando um córrego de uma cachoeira. A cachoeira tava lá longe, mas o córrego dela passava. E eu me lembro que eu tava atravessando a cachoeira, eu, minha mãe, minha irmã e meu cunhado. E aí, a minha irmã, cuidado, eu pisei num buraco e quase fiquei com o pé cravado. Muita aventureira, a gente gosta disso. E aí, lá pra lá tem muito isso, cachoeira, tem muita coisa, dá pra andar de derrapéu, fazer um monte de coisa. Eu queria ter me jogado no derrapéu, mas minha mãe não deixou. Ah, não vai fazer, que saco, eu queria ter feito. Eu disse, mãe, quando você não estiver perto, aí é que eu vou, sabe? Eu vou me jogar realmente. Porque é coisa triste ir com uma pessoa que não gosta muito de adrenalina. A minha mãe gosta de adrenalina, mas a adrenalina dela tem que ser com segurança. Não, eu acho aquilo radical. E aí eu me lembro que o meu pé trancou naquele buraco e a correnteza era muito forte. Era forte, que eu não conseguia ter força. E eu me lembro que eu me agarrei naquela pedra com limo. E com medo de sair uma tarântula de lá, alguma coisa, mas mesmo assim eu me agarrei. E eu consegui, então, desgrudar o meu pé com muita força. Eu consegui desgrudar o meu pé. E eu me lembro da força da correnteza, sabe? E no espiritual, o sentimento, ele às vezes é que nem uma correnteza forte vem. Tanto malignamente quanto celestialmente. Tanto sentindo coisas gostosas, maravilhosas, a presença de Deus. Também com a fúria do inimigo, com a presença de Satanás, você consegue sentir o mesmo, sabe? O seu coração, ele fica pulsante. Ele realmente pulsa. Intensamente, você consegue sentir. Eu, por exemplo, eu consigo sentir o coração das pessoas que nem um tiro de pedra. Eu consigo sentir perto de mim, ou mesmo longe, o coração de alguém, um espírito de contrariedade, um ódio, uma raiva, uma inveja, consigo sentir antes, sabe? E antes de acontecer alguma coisa, eu também consigo sentir antes dela acontecer. É impressionante isso, sabe? Isso é dom de Deus. Uma vez tinha um cara vendo eu falar a respeito disso, ele começou a falar besteira, a falar outras coisas. Eu disse, não, filho, não tem nada a ver. É coisa de Deus mesmo, é revelação, é coisa que Deus dá. Não, na minha religião a gente fala que são outras coisas, a gente define isso como outras coisas. Todo mundo tem isso, alguns são ativados, outros escolhem alimentar isso e trabalhar em cima disso. Outros têm isso mais fraco, mais leve, não sei o que, mas todo mundo tem. Realmente, todo mundo tem isso, é verdade, por incrível que pareça. Mas do jeito que vem, é às vezes, de uma maneira que eu fico, às vezes... Eu me lembro que